O pessoal apanhou aí esse mês que veio no Nil toda semana. Mas hoje é no amor. Hoje é no amor, hoje é no amor. Bom, vamos lá. Malaquias capítulo 4, a partir do versículo 1, nos diz assim: Pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo da planta dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Amém. Amém? Baixe suas cabeças aí, vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Deus, é um privilégio nós estarmos aqui. Espírito Santo, eu te peço a direção do Senhor sobre essa noite, sobre a vida de cada um que entrou aqui, que está aqui. Que o Senhor Deus possa falar conosco de forma especial nessa noite, que a revelação da Tua Palavra venha sobre nós. E Deus, eu creio que existe um novo tempo para as nossas vidas. E que o Senhor vai começar a gerar algo novo em nós, Pai. E que a revelação do Senhor possa vir e se manifestar nessa noite. Te peço tudo isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, lemos aqui o livro de Malaquias e dentro de todos os dias que estudamos o livro de Malaquias, nós falamos sobre um julgamento de Deus ao povo. Foi isso que aconteceu. Lembra que eu falei para vocês que dentro do contexto aqui de Israel, eles tinham retornado do cativeiro da Babilônia e após retornarem do cativeiro, eles tinham uma expectativa com Deus, que eles retornariam para a Terra Prometida e que lá na Terra Prometida as coisas melhorariam. As coisas dariam certo. Eles passaram anos na Babilônia, cativos, sendo escravos, morando longe da sua terra natal. E a expectativa é que quando eles voltassem para suas casas, tudo daria certo. Eles finalmente teriam o templo novamente, a cidade seria linda, tudo seria como foi um dia. E na verdade, quando eles voltam, quando eles retornam, não é isso que acontece. A cidade não é tão bonita quanto era antes, o templo não era tão bonito. E aí, o povo ele começa a adorar a Deus de forma relaxada. Eles começam a ficar preguiçosos, eles começam a levar as coisas de Deus de qualquer forma. E isso é terrível aos olhos de Deus. Deus fica triste com aquele povo. E aí, quando Deus chega aqui através do profeta Malaquias para conversar com o povo, na verdade é um tribunal que acontece. E durante todo o livro nós vamos ver esse tipo de repreensão. Ele fala para eles: olha, eu amo vocês. E aí eles falam: Deus, o que o Senhor nos ama? De que forma o Senhor nos ama? Isso está lá no capítulo 1. E aí Deus fala: vocês têm desprezado o meu nome. E aí eles falam: Deus, em que temos desprezado o seu nome? Vocês têm profanado o meu culto. Aí eles falam: Deus, em que? Nada a ver, Deus. Porque a oferta que eles estavam entregando para Deus era qualquer coisa, era de qualquer forma. Era o pior que eles podiam dar para Deus. E aí Deus estava cansado deles. Deus estava cansado do culto. Deus até certo momento chega: por que vocês não fecham a porta do templo? Por que vocês não fecham a igreja? Acaba com o culto, acaba com o louvor. Não tá legal a experiência de receber o culto de vocês, porque vocês têm feito de qualquer forma. É isso que Deus fala. E aí depois disso, Deus fala que até o ponto deles falarem contra Deus. E por conta da frustração, duras palavras nós discorremos no texto até agora. E nesse momento aqui, o povo está vivendo um tempo de julgamento do Senhor. Mas saiba que todo julgamento de Deus, ele é acompanhado de misericórdia. Então repita isso comigo: o julgamento de Deus é acompanhado de misericórdia. Porque Deus, ele é misericordioso. E aí,
O povo naquele tempo, o que os deixava indignados era: poxa, será que Deus não vê a maldade do mundo? Será que Deus não vê os problemas que estão acontecendo aqui em Jerusalém? Poxa, nós somos povo de Deus, e aí os inimigos nos assolam, os problemas vêm. Será que Deus ele é indiferente às situações que acontecem à nossa volta? Imagina, aquele era o povo escolhido de Deus, e aí o sofrimento a todo momento aparecia, as dores chegavam, as crises apareciam, inimigos atacavam as suas casas. E aí aquele povo começa a questionar Deus dessa forma, por indignação de uma situação que fala: caramba, Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, não? O Senhor não está vendo o que acontece de ruim no mundo? Olha a maldade, Deus, olha a crise, olha a perseguição, olha a pessoa matando pessoa, filhos matando pais. Olha, Deus, olha quantos problemas nos cercam. Olha, Deus, quanta maldade tem no mundo. Será que o Senhor é indiferente a isso? E eu não sei vocês, mas é uma dúvida que percorre a humanidade até hoje. Será que Deus ele é indiferente à maldade do mundo, aos problemas que acontecem na sociedade? E existem até filósofos que debruçam sobre esse assunto durante anos. Se existe um Deus bom, todo-poderoso, como esse Deus bom e todo-poderoso tolera a maldade, o crime, o pecado, coisas que destroem a vida de pessoas? Como um Deus todo-poderoso tolera a pedofilia? Como um Deus todo-poderoso tolera o estupro? Tolera coisas tão perversas que acontecem na sociedade? Tolera o abandono de filhos? Tolera esse tipo de situação? E é algo que nos deixa indignados. Eu não sei vocês, mas a partir de agora, do momento que eu me torno pai, existe um sentimento nosso de ver qualquer caso que envolva a criança, de você sair da sua casa e matar alguém, porque é inconcebível você olhar um ser tão puro, tão ingênuo, tão pequeno, e alguém propositalmente gerar mal a essa criança. É desconfortante, você fala: meu Deus, como o Senhor tolera isso? Como o Senhor não vai agir com rigor com essa pessoa? Como o Senhor não vai, Deus, fazer algo sobre isso, tomar uma atitude sobre isso? E isso nos deixa indignados na sociedade em que vivemos. Eu não sei vocês, mas o mal nos deixa indignados. Se não deixa, deveria deixar. Porque é isso, nós não podemos tolerar a maldade, e isso nos gera desconforto. Querido, um primeiro ponto que nós temos que entender aqui no texto, que existe o dia do Senhor, existe o momento do Senhor. O julgamento de Deus, ele é perfeito, por mais que aos nossos olhos não seja. O momento do Senhor agir na humanidade, ele é perfeito, por mais que aos nossos olhos não sejam, porque é muito doloroso para a gente ver tudo isso e falar: caramba, Deus, não é possível que nessa situação o Senhor não vai fazer nada. E aí a Bíblia nos ensina que: pois eis que vem o dia do Senhor, todos os soberbos e todos que praticam o mal serão como palha, E o dia vem que os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está falando aqui para o seu povo é que esse período de noite em que eles estão vivendo, onde a maldade está reinando, onde os pecados estão reinando, onde os problemas estão a toda parte, Deus vê tudo isso. E Deus fala: calma, existe o momento certo da minha ação na terra. Existe um momento que eu vou intervir na situação, e a intervenção de Deus vai arrancar do mundo tudo aquilo que é perverso, que é mal, que é naturalmente mal. Então calma, o momento de Deus agir está chegando. Porém, quando vemos e estudamos a Bíblia, vemos que na verdade o que acontece é uma longa noite no mundo, uma noite onde tudo isso age, uma noite onde os problemas agem. E o temor pelo Senhor é o que nos mantém firmes, pois quando olhamos para o tamanho da madrugada que temos no mundo, isso nos deixa aflitos às vezes, desesperados às vezes. Sabe, hoje no mundo talvez nós estejamos vivendo períodos de longas noites, mediante ao mal que opera e trabalha no mundo. Há coisas que destroem a vida de pessoas no mundo, cadeias que oprimem corações no mundo. Tudo isso nos mostra que existe uma longa noite. Existem problemas, existem crises, existem maldades. E nós, quando estudamos um pouquinho sobre o sistema solar, sobre o mundo, sobre como as coisas funcionam, um pouquinho da ordem das coisas no mundo, nós vemos que na verdade não existe trevas. Não existe. Repita isso comigo: não existe trevas. Não existe trevas. O que existe é a ausência de luz.
Não existe escuridão, não existe a matéria da escuridão. Existe a ausência de luz. Aonde a luz não brilha, há trevas. E nesse período de trevas em que muitos de nós vivemos e que a sociedade vive hoje, na verdade ela não existe. O que existe é falta da luz. Falta da luz chegar até lá e iluminar as coisas e clarear as coisas. Não existe maldade no mundo, existe falta de bondade, existe falta de algo bom que chegue até lá e transforme as coisas. E quando isso surge, ele gera destruição. A falta da luz, ela gera destruição. E aí nós entendemos, ao estudarmos a Bíblia, que a noite é difícil. A noite ela é difícil. Durante a noite, os maiores medos e problemas crescem. Durante a noite, os demônios parecem que criam formas. Eu não sei vocês, mas eu quando era pequeno, eu morria de medo de qualquer coisa. Eu morava lá na Zona Leste, numa casa de 3 andares. E nessa casa, todas as vezes que eu ficava lá embaixo, no último andar, na parte de baixo, os quartos ficavam lá na parte de cima. Tava lá à noite e tudo mais, aí às vezes a TV ligada, assistindo um filme. E aí tava sozinho e aí desligava a TV para subir todos os andares. E aí era desafiador, porque eu olhava ali, aí era um cabide com uma roupa, e aquele cabide com uma roupa virava um monstro. Ninguém nunca teve essa experiência na vida, de olhar assim um cabide e falar, meu Deus do céu, esse cabide, o que é aquele cabide? Meu Deus do céu. Aí eu cresci em igreja muito pentecostal, que ensina sobre demônios a todo momento, então eu achava que era um demônio ali. E aí eu ficava, meu Deus, e aí enfim, era um trabalho muito grande, porque a luz estava acesa nesse andar, apagada aqui e apagada aqui. Aí eu subia um lance de escada, acendia essa luz, descia um lance de escada, apagava essa luz, subia para esse lance de escada. Aí eu subia mais um lance de escada, acendia essa luz, descia um lance de escada, apagava essa luz. E aí eu conseguia subir para finalmente estar no meu quarto e finalmente, ufa, aqui está tudo bem. E eu fiz isso durante anos da minha vida, 12, 13, 14 anos, era um ritual, era um hábito, porque eu odiava estar nas trevas, eu odiava estar no escuro. E aí eu lembro que às vezes eu e minha irmã, nós estávamos lá no último andar e a gente falava, não, vamos subir tudo. Aí apagava e saia correndo loucamente todos os lances de escada para finalmente estar, ufa, estamos bem, estamos no quarto, está tudo certo. E que ali era um lugar de segurança. Porque nos dava medo, nos dava medo. E assim, queridos, a noite dá medo, a noite nos traz medo. Quantos de nós, durante a noite, nós não temos pensamentos de medo que nos cercam? Tá tudo bem, durante o dia você sorri, você conversa com as pessoas, tá tudo certo na sua vida. Você aparentemente é uma pessoa segura, confiante, você é uma pessoa que sabe o que quer, sabe os seus sonhos, sabe aonde quer chegar, até chegar à noite. Você deita a cabeça no travesseiro e todas as certezas que você tinha sobre tudo da sua vida vão embora. E aí agora você não é aquela pessoa firme, confiante, legal, simpática. Você é triste, depressivo, tá desesperado, não sabe o que fazer da vida, não sabe para onde a sua vida está caminhando. De repente, você mudou, você é outra pessoa, porque a noite revela quem você é. A noite revela os seus medos, a noite revela coisas que estão ocultas dentro da sua alma. E aí talvez você nunca tenha percebido isso, porque a noite talvez ela venha te assolar os seus problemas, assolar os problemas que estão lá na sua família, assolar o caos que está te cercando. E eu não sei vocês, mas eu tenho pessoas próximas que já tiveram ou têm depressão, e a noite ela é cruel para pessoas que sofrem com depressão. A noite ela é cruel, porque parece que o dia vai caindo, a noite vai chegando, e aí aqueles sentimentos de depressão, de tristeza profunda, eles começam a brotar dentro da pessoa. Brotar e crescer, e a pessoa começa a refletir sobre o passado, sobre as coisas que não fez, sobre as oportunidades que perdeu. E aí uma pessoa que de repente ia dormir ali 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e a pessoa não consegue dormir, porque tudo aquilo está lá dentro dela, está aprisionando ela. E pior ainda do que ter depressão, talvez é ter ansiedade. E a ansiedade na noite, ela é um bagulho sinistro. Porque a ansiedade não está relacionada ao passado, e sim ao futuro. E aí a ansiedade, quando ela ataca na noite, ela te deixa angustiado por coisas que ainda não aconteceram. Cara, como que vai ser as coisas? Como que vai ser o meu futuro? Será que eu vou dar certo? Eu não sei vocês, mas quantos de nós não nos perguntamos, será que eu vou dar certo na vida? E esse negócio, o dar certo é tão abstrato. O que é dar certo?
Mas nós temos esse lance. Cara, eu estou dando certo? Eu estou dando errado? Eu estou no caminho certo? O que eu estou fazendo? Gente, só eu sofro com essas dúvidas, essas perguntas? Só eu às vezes me sinto angustiado por esse tipo de pensamento? Caramba, eu não sei se eu estou dando certo, eu não sei se está acontecendo. E aí, 4 horas da manhã, e você está acordado, e você está sofrendo, e você está se questionando, e a sua cabeça não para. E aí é fácil alugar um triplex na sua cabeça. Qualquer coisinha, uma palavra maldita do chefe ali durante o dia, um comentário do outro menino do trabalho, outra coisa da faculdade já era. Alugou um triplex na sua cabeça e a madrugada vai vir martelar todos aqueles pensamentos. Fulano falou isso, será que ele queria dizer aquilo? Fulano falou aquilo, será que agora eu sou prejudicado, beneficiado? Será que agora eu vou conseguir a promoção que eu queria? Será que agora aquela pessoa gosta de mim, não gosta mais de mim? O que mudou? O que está acontecendo? E você é escravo disso. A noite te escravizou. É isso. Tá difícil. Noites intermináveis. E aí, talvez você que esteja me ouvindo aqui, a sua madrugada está interminável. Sua madrugada não acaba. Parece que não tem fim. A madrugada está sendo cruel com você. E aí, o que te consola às vezes é você abrir o seu celular, botar lá no feed de alguma coisa que não acaba nunca, e lá você talvez coloca ali a sua ansiedade no TikTok e fica lá passando, vendo se o sono chega e te pega e te leva embora. E quando isso também não resolve nada, tá? Porque quanto mais você passa aquilo lá, mais ansiedade te gera. Eu não sei vocês, experimenta ficar umas horas assim seguida mexendo em rede social, não sei o quê. Tem uma hora que te dá um negócio, vontade de tacar o celular na parede. Para quem tem ansiedade, isso aí é terrível. E aí existem dúvidas que muitos de nós sofremos com ela. Deus, olha o que fizeram comigo. Por que o Senhor permitiu? Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha história? Será que o Senhor não é Deus o bastante para mudar as situações da minha vida? Para mudar aquilo que aconteceu no meu passado, quando eu era criança, quando eu tinha lá 10 anos de idade? Deus, de alguma forma, o Senhor não podia fazer algo para evitar esse problema na minha vida? Deus, olha a situação que eu estou hoje, olha a debilidade que eu tenho hoje na minha vida. Deus, o Senhor não está vendo os meus problemas? O Senhor não está vendo, não, Deus? Você não está fazendo nada aí? Deus, é sério, o seu trabalho é esse, de ficar parado mediante as situações da minha vida? Caramba, Deus, está paradão aí, fazendo nada. Quando nós nos sentimos assim, é porque estamos passando por uma longa noite. Quando nós passamos por essas fases na vida, é que na verdade a noite ela está lá, está acontecendo. A injustiça, a crise, o problema, o trauma estão lá. E você está sofrendo com eles. Sabe, queridos, é difícil passar por isso. Muitos de nós já passamos ou vamos passar por isso. Mas nós temos uma boa notícia nessa noite. A boa notícia é que vai amanhecer. A boa notícia é que a noite ela dura um período na nossa história, mas ela acaba. Ela acaba. Toda noite acaba. Toda noite. Toda noite ela tem um período da madrugada, que é o período mais escuro, mas antes, logo depois do período mais escuro, amanhece. E mesmo sem que o sol apareça, a luz ela já começa a vir, ela começa a clarear o dia, ela começa a levantar o dia, antes do sol aparecer. E querido, saiba que toda noite quando vem, ela vai acabar, porque o sol ele vai aparecer. No versículo 2 nós lemos isso. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Esse texto da palavra de Deus é poderoso, porque isso é uma revelação de quem viria no futuro desse povo. Esse povo estava angustiado, estava vivendo anos, gerações de escuridão. E aí o que a Bíblia está prometendo aqui para eles é a vinda de Jesus Cristo, que seria o sol da justiça, que brilharia para a humanidade alguma vez, que mostraria a salvação, que mostraria a redenção da humanidade. Esse povo está passando pelo período mais escuro antes da revelação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que vai agora finalmente clarear as coisas, trazer luz aonde existe trevas. E talvez a dor
dor tenha te limitado, os problemas tenham te prendido, mas saiba, meu irmãozinho, que Deus, Ele é poderoso para entrar nessa situação e trazer luz a tudo aquilo que está oculto, escondido, porque na Bíblia nós temos segurança que amanhã ela vai vir, ela vai clarear, ela vai chegar. É uma questão de tempo, é uma questão de momento. Nós devemos aprender a esperar, porque amanhã vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Sabe, alguns anos atrás eu tive algumas experiências doidas no seminário em que fizemos. E aí estava uma noite lá, nós dormindo numa lona, no mato, as coisas doidas. E aí, cara, como era difícil a noite, como era difícil a noite. Era bicho, era pernilongo, com uma lona, a lona não esquentava, nem repreendia o bicho, nem fazia nada. Aí a gente fez fogo, o fogo apagou muito rápido. Aí o Guilherme não era tão gordinho assim para me esquentar, na época ele era mais magro. Era a única coisa que eu tinha para me esquentar, era o Guilherme. E eu lembro como se fosse hoje. A noite ela foi muito dura, fria, desesperadora. Mas eu lembro que conforme o dia ia amanhecendo, todos nós relaxávamos. Porque o sol ele ia aparecendo e conforme o sol aparecia, ele ia nos trazendo paz. Eu falando, caramba, tá tudo bem, a gente tá bem, tá tudo certo. Aí o sol começava a dar aquela esquentadinha. Aí a gente fala, caramba, o sol esquenta, né? Aí a gente deitava assim, eu lembro que eu deitei numa boia, a gente tinha uma boia, eu deitei na boia assim. E fiquei, meu Deus do céu, obrigado pelo sol, tá esquentando, estava tão frio essa noite, estava tão difícil essa noite, era tanta fome, era tanta coisa, mas o dia estava clareando, as coisas melhoram quando o dia clareia, quando a manhã vem. E o incrível disso é que talvez você na sua vida está esperando que a mudança da sua vida, ela vai ser assim, ela vai ser no estralar de dedos e tudo vai ficar bem. Mas calma, querido, o processo da luz de Jesus brilhar em nós, ele é gradativo como uma manhã. Primeiro ele começa a clarear as coisas e amanhã como que ela é? Ela é silenciosa. Amanhã é o momento mais legal do dia. Ali 5 horas da manhã, tá meio escurinho ainda, começa a clarear, 5h30, 6 horas, tá tudo quieto, em silêncio, você escuta uns passarinhos, oh, legal. Depende de onde você mora, né? Porque na minha casa tem o trem passando, aí é o trem. Mas aí você começa a ouvir o barulho de passarinhos, aquilo começa a melhorar, se você acorda, você fala, nossa, olha que legal esse dia, tá tudo legal. Tomara, né? Porque se o despertador tocou, você tá bolado. Mas calma lá, gente. E conforme amanhã vem e começa a clarear as coisas, Deus ele começa a aparecer em nossas vidas. E Ele começa a colocar luz sobre tudo aquilo que vivemos. Luz para nos fazer enxergar que os monstros que a gente tinha medo nem eram tão terríveis assim. Que os demônios que a gente temia não eram demônios, eram cabides com uma roupa lá jogada. Que os medos que nos assolavam tanto e nos deixavam tristes, cabisbaixos, medrosos e assim temerosos pela vida nem eram tão perversos assim. E aí a luz vai chegando. E da mesma forma como a luz de Deus vai chegando nas nossas vidas, ela é silenciosa, porque a cura de Deus também é. A cura de Deus ela é serena, ela é pacífica. Ela vem até nós e revela tudo aquilo que precisa de Deus, tudo aquilo que precisa da revelação do nosso Senhor Jesus. E o sol, ele revela tudo aquilo que está à sua volta, e a partir do momento que o sol chega no dia, o dia gira em torno dele. Quando o sol se revela na nossa vida, no dia do seu dia de trabalho, tudo funciona em prol do sol, ninguém pode se esconder dele, ele revela tudo, ele é Senhor do dia. E da mesma forma como o sol manda em nós todos os dias, Jesus Cristo, ele deve brilhar sobre nós, e ele deve mandar nas nossas vidas, e ele deve clarear a nossa história, para que não mais possamos viver essa vida de escuridão, medos e dores, mas que a gente tenha certeza que a sol da manhã, o sol da justiça, a salvação que pode vir sobre nós, ele tem poder para nos transformar. Ele tem poder. Ele tem poder.
E aí os medos que te prendiam, as dores que te assolavam, eles vão embora, queridos. Porque dias melhores virão a todos nós que cremos no Senhor. Isso é promessa de Deus. Nessa vida nós teremos dias de aflição, mas tem de bom ânimo, tem de alegria, tem de vigor. Seja bem-aventurado, seja feliz, porque nós servimos a um Deus que nos garante dias melhores. Nós servimos a um Deus que nos dá esperança, que a todo momento nós devemos alimentar em nós esperança de um futuro que virá. Sabe, às vezes nós só olhamos, aprendemos a só olhar para aquilo que falta na nossa vida, quando Jesus já fez tanto por nós. Essa semana passada eu estava conversando com um amigo, e aí eu falando para ele algumas coisas, a gente abrindo o coração, fazendo terapia em grupo, e aí eu falando, ele, amigo, mas pensa só, lembra você 2010, 2009, sabe, olha para a sua vida hoje, será que você se imaginaria no lugar onde você está hoje, com a família que você tem hoje, com tantos amigos que você tem hoje, com tantas coisas que você tem feito para Deus? Será que Deus não tem sido bom com você? E ele me calou, ele me deixou quieto. Eu falei, caramba, mano, é verdade. Tipo, às vezes nós olhamos tanto para aquilo de ruim que está acontecendo, quando não percebemos os presentes que Deus tem dado, e novas coisas que Deus tem feito, e novas esperanças que o Senhor Jesus tem colocado no seu coração, e um novo futuro. Então para de olhar para essas coisas e se foque no sol que já está brilhando sobre a sua história, o sol que já está se levantando. E aí a Bíblia nos fala que quando o sol de Deus brilha e chega, vocês sairão e saltarão como bezerros soltos. Vocês sairão e saltarão. Vocês entenderão que finalmente chegou a salvação, chegou a paz, chegou a alegria, chegou a segurança em Deus, chegou o conforto, chegou aquilo que faltava, e agora eu posso ter um novo motivo de alegria no Senhor. Alegria. Não é igual o vídeo do Igor Guimarães. Você já viu aquele vídeo? Se você acordar pela manhã, sorria. Alegria. Você vai vir dar uma mão pro urubu. O urubu arranca a sua mão. Sorria. Eu amo esse vídeo. Não precisa ser assim tão trágico. Mas aí, quando a luz de Deus brilha, a paz do Senhor chega, nós temos um novo motivo para viver. E aí experimentamos sentimentos que nunca vivemos antes. Temos uma firmeza na nossa alma que talvez nunca tivemos antes. Uma paz que ela não é mais mensurada pelo dia bom ou pelo dia mau, mas ela está sempre presente. No dia da crise você está em paz. No dia do furacão você está em paz. No dia da tempestade você está em paz. No dia da festa, alegria, você está festejando, pulando, alegre. Mas a paz está lá com você, acompanhando os seus dias. Assim como a Bíblia nos ensina lá em Mateus que quando caem as chuvas, sopram os ventos, os rios transbordam, aqueles que estão firmados na rocha que é Cristo, pode vir a chuva, a tempestade, o dia mau, eles estão firmes porque estão com a sua casa firmada sobre a rocha. Estão firmes e sólidos. Agora, para muitos, quando cai uma chuvinha, leva tudo embora, porque não está firmado. Sabe, irmãozinhos, entenda isso. O sol nasceu, ele brilhou, ele aqueceu, ele reinou sobre o dia, ele invadiu os lugares, ele gerou transformação por onde ele passa. Não existe treva sem a ausência de luz, e a luz de Deus, ela brilha. Em Mateus 4,16, a Bíblia nos ensina isso. O povo que vivia em grandes trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Resplandeceu a luz, brilhou a luz. Não se esconda da luz que tem poder para mudar tudo na sua vida. Não se esconda. Não se esconda de Deus. Não se esconda de Jesus. Não se esconda da graça transformadora de Jesus, que tem poder de te invadir hoje. E todas as dúvidas que te assolam, ela aquieta. E ela fala, está de boa, relaxa. Relaxa. Quantos anos faz que você não relaxa? Relaxa, eu estou aqui. Sabe quando o Cristiano Ronaldo faz um gol de falta? E o pai fala, pai está aqui.
Você confia mais no Cristiano Ronaldo do que em Jesus na sua vida. Não, bota o Papai Cris que ele vai virar esse jogo. Que isso, cara? Jesus está virando o jogo aí a rodo. A rodo. E você não confia nele. E você não tem segurança nele. Ele não vai deixar, ele não vai falhar, ele não vai errar. No momento certo ele vai agir, ele vai se manifestar. Confia nele, seja seguro nele, seja seguro na transformação que ele tem para fazer na nossa história, porque o sol da justiça, ele vai brilhar sobre nós, ele vai agir, ele vai gerar mudança, transformação. A Bíblia nos ensina que vai ser o dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ele vai gerar transformação, ele vai gerar cura, restauração, ele vai entrar nos problemas e nas causas e vai falar: epa, cheguei galera, cheguei porque é o momento da minha ação na história de cada um que está presente, cada um que me busca, cada um que me declara como Senhor. Eu chego e eu realizo uma boa obra. Dias melhores estão à nossa frente, dias melhores. Puxa, eu não aceito que você aos seus 20 e poucos anos fale: o melhor da minha vida aconteceu no passado. Eu não aceito isso. Eu não aceito que você, na fase que você está hoje, fale: era tão bom naquele tempo, que eu fazia tal coisa. Quantos anos você tem? 20. Fala: tá tirando. Não é possível. Não, mas daqui para frente é só para baixo. Não é, querido, não é. Daqui para frente as coisas vão mudar, as responsabilidades vão mudar, vão crescer, mas não é para baixo. Tudo depende de aonde a sua casa está firmada. Graças a Deus. Hoje eu tenho vivido coisas maravilhosas na minha vida pessoal. E tem sido incrível a cada dia. Tem sido melhor a cada dia. Eu acordo de manhã, aí chega lá 5 horas da manhã, a minha filha abre a porta do quarto. Ei, acordei, pessoal. Que legal, vamos brincar? 5 horas da manhã não é para ninguém ficar feliz. Mas você fica feliz. Fala: caramba, olha que da hora, minha filha está aqui. Vou brincar com ela 5 horas da manhã, fazer o quê? Eu vou para a sala, faço um TTzinho, fico lá com ela. E aí, filha, você quer brincar do quê? Ela vai lá, pega a boneca que ela quer, a gente brinca. 5h30, 6 horas. Fala: Rafael, mas não te enche o saco? Às vezes um pouco. Mas um sorrisinho que ela dá, acabou o saco, acabou a tristeza, acabou tudo. Mano, é muito fácil. É muito fácil te deixar feliz, em paz, alegre, é muito fácil. Eu falo: caramba, eu tô com meus 32 anos, eu tô na melhor fase da minha vida. E aí daqui pra frente, vai ser melhor em nome de Jesus. Daqui pra frente vai ser mais gracioso, vão ter mais maravilhas. Aí eu vejo minha mãe, que hoje tem netas, e falo: mano, deve ser muito da hora ter neto. Imagina chegar aos netos, você só mima, você só faz o que quer e não está nem aí para a educação. Deve ser da hora essa fase. Você não tem que dar bronca. Nossa, você voa, é maravilhoso. Esses dias meu sobrinho, minha mãe é muito crente, só para dar o contexto para vocês. Minha mãe é muito crente. Meu sobrinho foi para um ônibus balada e minha mãe não achou ruim. Eu falei: não é possível. Vai eu ir para um ônibus balada. Quando moleque, porque ela é minha mãe, ela me educava. O neto, ônibus balada. Que engraçado. Nossa, essa geração, viu? E aí, qual que é o lance? Porque é uma fase incrível da vida, uma fase onde são menores as responsabilidades, onde você já criou seus filhos, já foram para o mundo, já estão vivendo a vida deles, e cada fase tem sido melhor se estamos firmados na rocha que é Cristo. Sabe quantos homens de Deus eu conheço e converso pessoalmente, eu falo com eles: cara, e aí, como que tá? Ele fala: cara, tá na fase maravilhosa, tô aqui 80 anos de idade, e como Deus tem sido bom comigo, e quantas coisas eu tenho vivido com Ele, caminhado com Ele. Sabe, o legal é terminar bem a nossa vida, é viver bem os nossos dias, é aproveitar bem cada fase da nossa vida. Cara, graças a Deus aproveitei muito quando eu era solteiro, era legal, curti, tinha amigos, saía, tal, legal. E aí casamos, eu e a Kátia casamos, nós curtimos a fase sem filhos. Era rolê de madrugada, era 3 horas da manhã numa terça-feira, no McDonald's na Marginal, tomando chuva, era loucura, nós dois em cima de uma moto, indo para São Paulo inteiro, uma maravilha. E vivemos essa fase. Agora a fase de pais, filhos, não sei o que, estamos vivendo intensamente, porque cada
fase com Deus, ela supera a anterior, ela é mais gratificante, ela é mais preciosa, ela é mais especial, ela tem mais da revelação do Senhor, você descobre mais sobre o amor de Deus, a bondade, a graça de Deus, você é mais perdoado, você é mais agraciado pelo Senhor, e não tem como regredir, porque quando caminhamos com Ele, é isso que Ele realiza na nossa vida, Ele nos dá a esperança de um futuro maravilhoso. Eu posso testemunhar na minha vida que cada dia tem sido melhor, porque eu caminho com Ele. Ah, Rafael, você não passa por noites? Passo, mas todo dia nasce de novo. E a Bíblia fala que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos em Tua presença, Deus. E Pai, nós somos jovens, estamos vivendo a nossa vida com intensidade, com garra, com vamos lá Deus, tem muita coisa para fazer e para viver e não sei o quê. E Deus, nós queremos que os nossos dias sejam bem vividos nessa terra. Quanta frustração não deve existir, Deus, em pessoas que falam, puxa, eu poderia ter vivido, poderia ter desfrutado, poderia ter aproveitado, mas a noite roubou isso. À noite os problemas, os medos, a ansiedade roubaram o presente. Quanto o presente com o Senhor é maravilhoso, Deus. E quantos jovens aqui hoje têm sido assaltados no presente, assaltados no hoje, assaltados no agora, com medo do amanhã, com medo do passado, com ressentimento daquilo que foi. Deus, por que, Deus, isso é tão triste? O hoje é um presente do Senhor, o amanhã é um presente do Senhor. Tudo aquilo que passou, nós devemos nos desviar daquilo que nos machuca do passado, porque tudo isso ficou para trás e nós temos um futuro precioso contigo, Pai. Deus, nos faça entender isso, Deus. Porque por mais que existem temporadas que possamos ter vivido nessa terra, de noite, de solidão, de medo, amanhã sempre vem, o dia sempre nasce. O Senhor sempre se revela, a Tua bondade sempre se manifesta, é sempre um novo começo, é sempre, Deus, é sempre, é sempre. E quando amanhã nasce, tudo aquilo que dava medo, agora nos traz segurança, tudo aquilo que trazia receita, tudo aquilo que nos trazia aquela ansiedade, vai embora. Vai embora porque o sol da justiça se manifesta e fala, eu estou aqui, eu cheguei, eu estou presente.